desculpa pelo pequeno atraso, mas que houve uma confusão de auditórios, tem 2 eventos ao mesmo tempo. Eu, além de presidir a mesa, também estou encarregado de fazer a composição. Então eu vou convidar inicialmente os palestrantes, o Dr. Nelson Eziric, e a doutora Ana Basílio. Quero também registrar que aqui estão presentes outros membros do Fórum de Direito Empresarial da escola, o desembargador Luiz Roldão, a desembargadora Mônica de Piero e o doutor Rodrigo Salomão, a quem também convido a compor a mesa, porque o doutor Roldão e a doutora Mônica declinaram, eles preferem ficar ali. Mas o doutor Rodrigo, por favor. Pois bem, o tema de hoje, desse primeiro encontro do Fórum de Direito Empresarial na atual gestão da escola, são as tendências do moderno direito societário. Para isso, a gente resolveu convidar 2 dos maiores expoentes dessa área do direito no Rio de Janeiro, e por que não dizer no Brasil. É óbvio que aqui não vai ser mencionado o currículo de todos, porque senão o tempo seria escasso. Mas o Dr. Nelson Eziric é pós-graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atualmente é professor da Fundação Getúlio Vargas, tem experiência na área de Direito Comercial, com ênfase em Direito Empresarial, Direito Societário, Mercado de Capitais e Arbitragem. Foi diretor também da Comissão de Valores Mobiliários, de 1986 a 1988, é presidente do Comitê de Aquisições e Fusões, CAF, é árbitro na Câmara de Arbitragem do Mercado, CAM, no Centro de Arbitragem e Mediação, no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, CBMA, na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP, FIESP, e na Câmara de Arbitragem Empresarial de Minas Gerais. É também membro da International Faculty for Corporate and Security Law, membro do Conselho Consultivo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e membro do Conselho de Associação de Amigos da Escola das Artes. Eu vou passar a palavra diretamente já ao professor Nelson, mas quero também aqui registrar a presença do Dr. Luiz Fernando de Freitas Santos, advogado conhecido no Rio de Janeiro, na área empresarial, professor também, membro aposentado do Ministério Público do Rio de Janeiro, e do doutor João Acioli, advogado também na mesma área, e um dos coautores da atual medida provisória da liberdade econômica, que estão aqui, agradeço a presença dos dois, estão abrilhantando e muito aqui o nosso evento. O currículo da doutora Ana eu vou mencionar em seguida, quando ela for proferir a sua palestra. Então, doutor Nelson, então eu passo a palavra a Vossa Excelência para proferir a sua aula. Bom dia, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, particularmente dividindo a mesa com o desembargador Agostinho Teixeira, com a doutora Ana Basílio. Há muitos anos atrás nós somos vizinhos de prédio, né? Quando o desembargador Agostinho ainda estava na advocacia, na Rua Araújo de Porto Alegre, número 70, e nos encontrávamos praticamente todos os dias, e ali desenvolvemos uma amizade fraterna, e é também um grande prazer ter aqui na presença nosso querido amigo de longa data, o desembargador Antônio Carlos, que já foi colega de CVM, de Banco Central, desembargador Roldão, enfim, é um prazer muito grande estar aqui. Eu já dei aulas no passado nessa escola, antes dessa sede, e então é um grande prazer retornar aqui
e poder conviver um pouco com vocês. Então, Nelson, me Pois permite, porque eu deixei assim o ápice para depois da sua fala inicial, porque o doutor Antônio Carlos ficou escondidinho ali, ele está querendo fugir da mesa, mas não vai fugir não. Vossa Excelência também está compondo a mesa. Seu Por favor. está aqui lhe aguardando o desembargador. Vossa Excelência é vice-presidente do foro? Não, está compondo a mesa. Atualmente faz. Agora. Pois é, eu notei que. Tava desculpa, Nelson, desculpa, hein? Eu continuo mesmo. A minha ideia é basicamente ressaltar algumas características da evolução do direito societário nos tempos que correm e, evidentemente, depois ficar à disposição de vocês para discutir esses aspectos um pouco mais longamente. Eu preparei um PowerPoint basicamente para fixar alguns pontos que podem ser interessantes para o desenvolvimento desse tema. Nós temos tido uma alteração, uma evolução muito interessante do direito societário nos últimos 15, 20 anos, e eu vou ressaltar alguns desses pontos. O primeiro deles é a questão do controle acionário. Nós tivemos uma alteração bastante importante das modalidades de controle acionário. Tradicionalmente, nós tínhamos nas sociedades anônimas o controle majoritário, né? O acionista com mais de 50% das ações era o acionista controlador, e essa era a grande maioria das sociedades anônimas brasileiras, inclusive das sociedades anônimas abertas, aquelas que têm seus títulos negociados no mercado de capitais. A partir dos últimos 20 anos, nós começamos a ter uma mudança nesse perfil e nós passamos a ter outras modalidades de controle acionário. Porque a lei das SA ela não condiciona o controle acionário ao fato de o acionista ter mais de 50% das ações. Ele pode ser controlador com um percentual menor se houver uma dispersão muito grande das ações no mercado. Então, nós começamos a verificar a emergência de novas modalidades de controle. Primeiro, a questão do controle compartilhado. Quer dizer, nós passamos a ter, principalmente a partir da década de 90, quando houve uma série de privatizações, sociedades que eram controladas pelo Estado passaram a ser privatizadas. Boa parte dessas privatizações ocorriam com a compra do controle da companhia antes controlada pelo Estado, por investidores que se congregavam, normalmente um banco, um fundo de pensão e um investidor estrangeiro. Então eles juntavam-se, participavam do leilão de licitação da aquisição do controle da empresa pública, sociedade de economia mista, e passavam a ser acionistas controladores. De que forma? Basicamente através de um acordo de acionistas. Quer dizer, nenhum deles individualmente detinha o controle da companhia, porém juntos, mediante um controle de acionistas, eles conseguiam reunir a maioria do capital votante. Então, a partir desse momento, nós começamos a ter um uso muito grande das chamadas reuniões prévias. Quer dizer, hoje, nessas companhias, assim, com capital um pouco mais pulverizado, o foco do controle, o foco do poder está na reunião prévia, não está mais na Assembleia Geral. Os acionistas que fazem parte do acordo se reúnem antes da Assembleia Geral, deliberam como vão votar na Assembleia Geral e votam naquele sentido. Se vocês forem olhar a lei das SA, não há uma palavra sobre o que seja reunião prévia. Quer dizer, a reunião prévia é um instituto que foi desenvolvido contratualmente, em acordos de acionistas, à margem da lei, porém de uma importância essencial com relação à caracterização do controlador de uma sociedade anônima de grande porte. Então, essas reuniões prévias são detalhadas no acordo de acionistas, são normalmente disciplinadas de forma muito detalhada, e na reunião prévia toma-se a deliberação e todos os acionistas que fazem parte do bloco de controle vão votar naquele sentido. Necessariamente votam naquele sentido porque se obrigam a votar dessa forma. Então aqui nós temos essa modalidade do controle compartilhado. Quer dizer, nenhum dos membros do acordo de acionistas é controlador, porém juntos eles detêm o bloco de controle. E, consequentemente, todos eles detêm as responsabilidades e deveres de acionista controlador. Além dessa modalidade de controle compartilhado, nós passamos a ter também em várias situações o chamado controle minoritário, em que o principal acionista tem 20%, 30%, ele não tem a maioria do capital votante, mas como o capital está muito disperso, ele efetivamente detém
a maioria dos votos nas Assembleias Gerais. Nós temos um número bastante razoável de companhias hoje que tem também o controle minoritário. E a última modalidade, que, enfim, nós deveríamos ter colocado entre aspas aqui de controle acionário, porque não há controle acionário. Quer dizer, nós temos algumas situações de companhias que detêm, em que nenhum acionista detém um percentual suficiente de ações para exercer o poder de controle. São verdadeiras companhias com capital pulverizado, cujo controle pode ser disputado, inclusive, no mercado. O número não é muito grande, nós devemos ter 12 a 15 companhias com essa modalidade de controle pulverizado, porém são companhias normalmente de grande porte. Algumas delas com larga negociação em bolsa de valores, e nelas não há propriamente um acionista controlador. O que acontece nessas companhias? Basicamente, nessas companhias, o que nós temos é uma... Obrigado, Rodrigo. Nessas companhias, o que nós temos, então, é que o exercício efetivo do comando vai ocorrer mediante os órgãos de administração. Quer dizer, os órgãos de administração é que são os verdadeiros atores nessas companhias, como é o Conselho de Administração e a diretoria. Quer dizer, o Conselho de Administração basicamente é um órgão deliberativo, um órgão colegiado que traça as políticas gerais da companhia, e a diretoria, então, é o órgão executivo, é o órgão que trata de implementar as políticas traçadas pelo Conselho de Administração. Nessas companhias com controle minoritário ou com o capital disperso do mercado, controle pulverizado, os verdadeiros atores são, então, os administradores da companhia, tanto membros do Conselho de Administração como membros da diretoria. Nós temos ainda o Conselho Fiscal, que basicamente é um órgão de fiscalização, é o órgão que atua na fiscalização dos deveres por parte dos administradores e membros da diretoria, e algo que está crescendo no Brasil, que é a questão dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Cada vez mais nós temos comitês que assessoram o Conselho de Administração. Em boa parte das companhias abertas, nós temos comitês de auditoria, nós temos comitês de relações institucionais. Em companhias que desenvolvem atividades de risco, nós temos comitês de risco, comitês de meio ambiente. Esses comitês são ligados ao Conselho de Administração, eles assessoram o Conselho de Administração, porém há uma grande discussão a respeito da natureza da responsabilidade de seus membros, porque eles não tomam decisão. Quer dizer, os membros desses comitês, eles assessoram o Conselho, eles recomendam determinadas práticas ao Conselho, mas não é um órgão decisório. Então há uma discussão doutrinária, inclusive na esfera da Comissão de Valores Imobiliários, sobre a natureza da responsabilidade desses membros do Conselho de Administração. Se eles têm a mesma responsabilidade dos membros do Conselho de Administração, ou se eles têm uma responsabilidade diversa, já que eles não tomam decisões. A meu ver, a responsabilidade dos membros desses comitês de assessoria, desses comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, decorre não da tomada de decisões, mas do fato de eles terem eventualmente terem faltado com a diligência ao recomendarem determinadas práticas ao Conselho de Administração. Por exemplo, o comitê de risco de uma companhia que se dedica à atividade de risco. Se os membros desse comitê não identificarem os riscos envolvidos na atividade e não aconselharem o Conselho de Administração a eventualmente alterar a forma de atuação da companhia, eles podem ser responsabilizados por infração ao dever de diligência. E aqui entra a questão seguinte, que é quais são os deveres dos administradores da companhia. Quer dizer, particularmente companhias abertas, as companhias que têm ações negociadas publicamente, nós vemos crescentemente a discussão sobre a sua responsabilidade, seja na esfera civil, seja na esfera administrativa, por infração a determinados deveres que são estabelecidos na lei das SA. A maior parte das decisões com relação à responsabilidade dos administradores nós temos ainda na esfera administrativa. Quer dizer, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, tem um número enorme de julgamentos em processos administrativos sancionadores, em que ela vai estabelecendo a forma como esses deveres são aplicados na prática. Por quê? Porque esses deveres são definidos de uma maneira bastante ampla, bastante fluida. São estándares de conduta que têm que ser definidos caso a caso. Talvez o mais importante deles seja o chamado dever de diligência. Está no artigo 153 da Lei das Sociedades por Ações. O que diz ali? Quer dizer, basicamente diz que o administrador deve atuar com a diligência requerida
E aí volta ao padrão do bonus pater família, que hoje está superado. Quer dizer, hoje a diligência que se requer de um administrador de uma sociedade anônima não é a do bonus pater família, mas é do administrador competente. É daquele que conhece a sua função, é daquele que está bem informado, é daquele que é diligente no sentido de ser tecnicamente preparado. Como é que se apura essa diligência? Basicamente, caso a caso. Há alguns padrões que foram desenvolvidos na jurisprudência norte-americana, que é farta em casos envolvendo responsabilidade de administradores, que vêm sendo aplicados aqui, que são os subdeveres de diligência. O primeiro é o dever de se formar, quer dizer, o administrador tem que ter capacidade para desenvolver aquela atividade. Teve um caso célebre na jurisprudência dos tribunais da Corte de Delaware, nos Estados Unidos, em que se julgava o comportamento diligente de uma senhora que tinha, enfim, era esposa do executivo principal da companhia, ele faleceu, e ela passou a ser a principal executiva da companhia. E, enfim, houve uma infração qualquer na companhia e ela foi chamada e o juiz perguntou, mas a senhora não conhece o assunto? Não, eu sou uma viúva, então meu marido faleceu, estou aqui ocupando o lugar dele, consequentemente eu não tenho informação sobre o assunto. E houve uma decisão célebre em que se entendeu que ela, para assumir o cargo, deveria ter formação. Quer dizer, se não estivesse bem formada, não poderia assumir o cargo de diretora-presidente daquela companhia. Então é o primeiro subdever, digamos, do dever de diligência, que é o dever de se informar. Quer dizer, o administrador tem que estar informado, tem que ter capacidade técnica para poder desenvolver aquela atividade. O segundo subdever é o de fiscalizar. Quer dizer, o administrador ele não pode desempenhar todas as funções de uma sociedade anônima, são empresas de grande porte, em geral as companhias abertas, mas ele tem que fiscalizar a atuação dos seus subordinados. Ele tem que fiscalizar dentro de níveis razoáveis de conduta, ele tem que saber o que está acontecendo. E aqui surge talvez a grande discussão que se tem hoje, em alguns casos complexos que estão sendo julgados, que é até onde que vai esse dever. E o padrão de conduta que se desenvolveu ao longo do tempo é o da chamada red flag, quer dizer, são as bandeirinhas vermelhas. Se havia uma bandeirinha vermelha sendo defraudada e acenada, que algum risco poderia estar ocorrendo naquela companhia, o dever do administrador seria investigar esse risco. Se há, por exemplo, uma possível infração de algum subordinado seu, numa atividade de risco que não está sendo devidamente cumprido, se há sinais de risco, se há essas bandeirinhas vermelhas, cabe ao administrador investigar. Ele tem que se informar, ele tem que investigar quando existem sinais de risco. Por que essa limitação? Porque basicamente seria impossível ele investigar todas as atividades da companhia. Ele não pode passar o seu tempo investigando possíveis situações de risco, mas apenas aquelas em que há essa bandeirinha vermelha. Além disso, ele tem que atuar no interesse da companhia, ele não pode atuar em proveito próprio. Ele tem o dever de informar, que esse é um dever fundamental, particularmente em sociedades anônimas que têm seus títulos negociados. Quer dizer, o princípio é que a cotação das ações em bolsa vai ser refletida, vai ser o reflexo das informações publicamente disponíveis. Então, vocês devem ver de vez em quando em jornais, sair publicar assim, fato relevante. A companhia tal vem divulgar que descobriu um poço de petróleo em tal local. Ou a companhia vem divulgar que seu conselho de administração tomou qual ou tal decisão. Ou seja, são fatos que podem impactar na cotação das ações e que devem ser levados ao conhecimento dos acionistas. E o que vem se discutindo com mais ênfase recentemente é a questão do insider trading. É o chamado dever de lealdade. Quer dizer, o administrador ele deve lealdade à companhia, ele tem que divulgar informações relevantes e não pode utilizar essas informações antes de elas serem de conhecimento do mercado. Esse é o chamado delito de insider trading, quer dizer, é a utilização da informação confidencial em proveito próprio. O administrador sabe que a companhia fez uma descoberta de petróleo, por exemplo, importante, sabe que isso aqui vai impactar a cotação das ações, antes de divulgar, ele compra as ações da companhia. Ou ele sabe que a companhia está indo mal, vai pedir recuperação judicial, antes da companhia pedir a recuperação judicial, ele vende as ações que ele tem da companhia e com isso ele evita um prejuízo. Então esse tipo de procedimento de inside information é vedado. Inicialmente era só com relação aos administradores de companhias, a vedação foi se expandindo.
hoje para qualquer pessoa que tem acesso à informação relevante, e passou a ser criminalizada. O artigo 27D da Lei 6385 de 76, com as alterações posteriores, considera crime a prática do inside information, e com a reforma que houve com a Lei 13.506, de 2 anos atrás, 2017, se passou a considerar crime também não só quem usa a informação em proveito próprio, mas também quem repassa a informação, sabendo que aquela informação era confidencial e que não tinha sido objeto de divulgação. Então nós temos a criminalização do insider, aquele que usa a informação em proveito próprio, qualquer pessoa, e nós temos a criminalização daquele que recebe a informação, sabe que ela é relevante e passa para outra pessoa. Dá a dica, como se diz na linguagem comum, dessa informação, e com isso ele também pode ser responsabilizado criminalmente. Vocês vão me perguntar, bom, qual é a eficácia dessa repressão? Porque a gente verifica quase todo dia administradores de companhia, pessoas que estão por dentro dos negócios dela, utilizando informações em proveito próprio. Na esfera penal, nós tivemos hoje, até agora, só uma condenação. Foi condenação final, transitada em julgado. Apenas uma, então não se pode dizer que existe a jurisprudência. Existe, porém, um número muito grande de casos na esfera da CVM. Várias punições já foram aplicadas. Tem uma jurisprudência bastante razoável de ilícitos administrativos que foram punidos pela CVM. E pouca jurisprudência também na esfera da responsabilidade civil. Então, pode-se contar nos dedos os casos em que os acionistas prejudicados por um insider entraram com ação na justiça para recompor os seus prejuízos. Porque aqueles que compraram ou venderam as ações sem saber da informação foram lesados, têm o direito de entrar com ação judicial para recomposição dos danos. São pouquíssimos os casos também de recuperação de danos em ações civis. Por que isso? Em grande parte porque boa parte desses casos são levados à CVM. A CVM, antes de aplicar a penalidade, pode fazer um termo de compromisso, um acordo com o acusado, e nesse termo de compromisso, muitas vezes, ele se obriga a indenizar as pessoas que ele lesou com o seu ato ilegal. Então, muitos desses casos acabam em acordos com a CVM e o investidor, eventualmente lesado, é indenizado por um ato na esfera administrativa. Obrigado. Bom, isso nos remete um pouco à questão de como é que funciona essa proteção aos investidores dado pela CVM. Quer dizer, primeiro é através das informações. Esse é o elemento básico de atuação da CVM, é o elemento básico de atuação das agências reguladoras em geral que atuam na proteção aos investidores. É a transparência de informações. O princípio é que o Estado não entra na análise da conduta das companhias que fazem a oferta pública de seus títulos. Ele exige que as companhias prestem as informações. O princípio é que o investidor, uma vez bem informado, estará protegido. Esse princípio foi uma vez colocado de maneira bastante crua por um ministro da Suprema Corte americana, dizendo que se você pode vender ovos podres, desde que você diga que eles estão podres. Quer dizer, a algum preço alguém pode querer comprar ovos podres, eventualmente para jogar em algum político, enfim, alguma coisa do gênero. Então, pode haver quem demande ovos podres, né? Desde que você informe que esses ovos estão podres. Então, esse é o princípio básico dessa teoria da transparência de informações. Ao longo do tempo, nós fomos vendo uma discussão muito interessante sobre a aplicação da legislação sobre o mercado de capitais, quer dizer, e a aplicação crescente do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos aí, sim, umas áreas onde há maior jurisprudência judicial, é com relação ao Código de Defesa do Consumidor aplicado ao mercado de capitais. E aí surgiu essa discussão se a lei aplicável seria a Lei 6385, que é a lei que criou a CVM, que regula esse mercado, ou o Código de Defesa do Consumidor. Ao longo do tempo, o que nós tivemos? Nós tivemos uma jurisprudência crescente equiparando os serviços financeiros aos serviços abarcados pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje se considera, tem súmula do STJ, que os serviços financeiros estão ao abrigo do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, um investidor lesado por uma instituição financeira pode demandar com base no Código de Defesa do Consumidor.
que casos que se aplica isso? Principalmente em casos envolvendo os fundos de investimento. Quer dizer, hoje o grande veículo de investimento é o fundo de investimento. A massa dos investidores compra através de fundos de investimento, e os fundos de investimento são administrados por instituições financeiras. Então a instituição financeira presta um serviço que é tido pela jurisprudência como um serviço ao abrigo do Código de Defesa do Consumidor. Então essa matéria está praticamente pacificada, quer dizer, houve muita discussão doutrinária ao longo do tempo. Hoje a jurisprudência é pacífica no sentido de que fundos de investimento administrados que são por instituições financeiras, os cotistas podem demandar com base no Código de Defesa do Consumidor. A discussão que ainda existe é com relação a investidores de sociedades anônimas. Alguém que compra ações de uma companhia aberta, que não é uma instituição financeira, né? Ele estaria ou não ao abrigo do Código de Defesa do Consumidor, porque não há um serviço financeiro. Se essa compra for intermediada por uma instituição financeira, uma corretora, nós poderíamos aí entender que está ao abrigo do Código de Defesa do Consumidor. Se foi uma compra direta da companhia ou uma compra de outro acionista, sem intervenção de instituição financeira, como a sociedade anônima não é uma instituição financeira, fica mais difícil enquadrar essa operação ao abrigo do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a ação seria com base na legislação comum. Outro aspecto que também vem sendo desenvolvido é a questão da ampliação dos poderes da CVM. Quer dizer, ao longo do tempo ela começou só regulando valores mobiliários no sentido estrito, ações, debêntures. Ao longo do tempo ela passou a regular também as cotas de fundos de investimento e os contratos de investimento coletivo. Não sei se alguns de vocês lembram, teve uma época a chamada empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo, em que quem fazia propaganda até era aquele ator, o Antônio Fagundes. Na época tinha uma novela. Como era o nome da novela? Hein? Rei do Gado. O Rei do Gado, exatamente, o Rei do Gado. Então Antônio Fagundes fazia o papel lá do Rei do Gado e ele fazia o papel também de garoto propaganda dessa Fazendas Reunidas Boi Gordo. O que eles fizeram? Eles basicamente começaram a vender certificados de investimento num empreendimento chamado Fazendas Reunidas Boi Gordo. E as pessoas compravam lá um certificado de investimento e, em tese, teriam direito ao rendimento daquela fazenda. Quer dizer, como em todo empreendimento agropecuário, normalmente o boi que morre é o boi que não é do patrão, é o boi que não é do proprietário. E aqui começou a acontecer a mesma coisa. Os bois começaram a morrer e os investidores iam lá cobrar o rendimento deles, os bois não existiam mais. E se criou uma situação em que havia um vácuo legislativo. Esses certificados de investimento não eram considerados valores mobiliários. A CVM não podia fazer nada a respeito. Aí se baixou uma medida provisória, depois convertida em lei, em que se estendeu o conceito de valor mobiliário a quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo. Então, qualquer modalidade de investimento coletivo em que alguém compra um título cujo resultado financeiro depende de esforços de terceiros, esse título, esse contrato é considerado um valor mobiliário e, consequentemente, é regulado pela CVM. Então, hoje, quem compra um certificado de investimento coletivo, teve vários, não foi só de bois, teve de avestruzes, teve de coleção de moedas raras. Enfim. Quem compra um certificado desses está comprando um valor mobiliário e, consequentemente, tem a proteção da CVM, pode reclamar na CVM, que vai instaurar um inquérito e, eventualmente, punir o infrator. E outra questão que também vem sendo bastante discutida é essas operações entre partes relacionadas. Quer dizer, são operações entre companhias que fazem parte de um mesmo grupo de sociedades, uma companhia controladora e controlada, duas companhias sob controle comum. Quer dizer, houve várias operações em que o controlador final da companhia decidia a operação e, consequentemente, seguindo aquele velho lema de quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte, ele ficava com a melhor parte, né? Então ele atribuía a si próprio um preço diferenciado nessas operações de fusão, de incorporação e daí por diante, nessas operações entre chamadas partes relacionadas. Isso, ao longo do tempo, foi sendo objeto de pareceres da CVM, e hoje essas operações em que o controlador tem a melhor fatia do bolo numa operação de fusão, de incorporação, não existem mais. Quer dizer, praticamente foram banidas do mercado por conta dos pareceres de orientação e dos inquéritos da CVM. O que nós temos hoje de evoluções mais recentes? Primeiro, a partir de uns 15 anos atrás, emergiu o chamado novo mercado.
Esse novo mercado é um novo segmento de negociações em que só podem ser negociadas ações ordinárias. Quer dizer, não podem ser negociadas ações sem direito de voto. Todas as companhias que fazem parte desse novo mercado, que têm regras de governança mais rigorosas, são companhias que fizeram emissão pública de ações ordinárias, ações com direito de voto. E esse novo mercado, assim como os demais segmentos, ele é administrado pela B3. Quer dizer, a B3, embora apareça nome de remédio, é o nome atual da Bolsa de Valores. Era a Bolsa de Valores de São Paulo, depois fundiu com a BMF e hoje é B3, que é Brasil, Bolsa e Balcão. Quer dizer, balcão é o mercado fora de bolsa, né, que é feito pelas instituições financeiras. Então, esse novo mercado deu margem a um desenvolvimento muito grande do direito societário, um direito também fora da lei. São regras estabelecidas pela B3, através dos seus regulamentos, e quem a companhia quiser ter os seus títulos negociados ali, assina um contrato com a B3, pelo qual ela se obriga a cumprir uma série de exigências estabelecidas pela B3, que vão muito além da lei das SA. Então é como se fosse um direito corporativo, um direito de natureza contratual, e que funciona de uma maneira fantasticamente eficiente. Não houve nenhum conflito judicial desde que foi criado o novo mercado entre as companhias que se submetem a ele e a Bolsa de Valores, hoje B3. Foram todos resolvidos por acordo, basicamente porque é um mercado em que, se as companhias não seguem as regras da B3, elas vão ser excluídas e, consequentemente, vão perder muito em imagem. Então, não há praticamente discussão nem judicial, nem na esfera de CVM com essas companhias do chamado novo mercado. Com a B3, com a entidade de autorregulação. Junto a isso, foram sendo criadas novas entidades de autorregulação, também com base no modelo contratual, porque não há lei aqui. A Ambima, que regula os fundos de investimento, regula os bancos de investimento, o CAF, que regula as operações de fusões, incorporações, são entidades autorreguladoras. São entidades que disciplinam os seus membros com base em contratos, com base em regulamentos que não estão corporificados em lei. Então, há todo um desenvolvimento, digamos, jurídico do direito societário paralelo à lei das SA. É um direito corporativo, um direito contratual, um direito que se estabelece através de normas de autorregulação que raramente são trazidas à discussão no Poder Judiciário. E, ao mesmo tempo, nós passamos a ter também um desenvolvimento bastante importante, enfim, tenho privado bastante com a Ana Basília nesse mistério, que é em matéria de arbitragem. Quer dizer, hoje, eu diria que a maior parte das questões complexas de direito societário são levadas à arbitragem. Não são mais trazidas ao Poder Judiciário. Nós temos hoje cerca de 170 companhias que fazem parte do novo mercado ou outros segmentos de negociação em bolsa, que tem nos seus estatutos a cláusula compromissória obrigatória. Quer dizer, o estatuto da companhia, que vai ter suas ações negociadas no novo mercado, tem que conter obrigatoriamente uma cláusula dizendo que qualquer conflito entre a companhia, seus acionistas minoritários, ou entre minoritários e controladores, será resolvido via arbitragem. Então, nós temos aqui as 170 maiores companhias com cláusula compromissória estatutária, e, obrigatoriamente, conflitos societários vão ser levados, então, à Câmara de Arbitragem do Mercado, que é a Câmara que tem a obrigatoriedade, as companhias têm a obrigatoriedade de colocar no estatuto que elas vão levar os conflitos para essa Câmara. Além disso, eu devo dizer que há muitos anos eu não faço um acordo de acionistas sem cláusula de arbitragem. Quer dizer, é raro você ter um acordo de acionistas em que não se estabeleça que os conflitos entre as partes do acordo de acionistas serão resolvidos via arbitragem. Então, nós temos um desenvolvimento muito grande de métodos alternativos de solução de conflitos do direito societário, particularmente a arbitragem. A mediação, pelo menos na minha experiência, ainda não tem sido muito utilizada, a mediação empresarial não tem sido muito utilizada na mediação desses conflitos, na solução desses conflitos, mas a arbitragem, cada vez mais, e, enfim, por força de algumas alterações que nós tivemos na lei das SA recentes, se entende que hoje a cláusula compromissória é obrigatória para todos os acionistas.
não só para aqueles que votam favoravelmente a sua inclusão no Estatuto, mas também para aqueles que não votam favoravelmente, que votam contra na Assembleia Geral. Pela redação atual do artigo 136-A da Lei das SA, a cláusula compromissória é obrigatória para todos os acionistas. Então, uma sociedade anônima que não tem no Estatuto previsão de arbitragem, ela vai fazer uma Assembleia Geral para incluir essa previsão. Os acionistas vão à Assembleia Geral. Até a mudança na lei havia grande discussão se todos estariam obrigados ou não. Eu, particularmente, entendia que não, porque eu acho que a arbitragem é um ato de vontade. O acionista tem que concordar com a arbitragem. Porém, com a alteração da lei, ficou claro que, e aí seguindo a lei italiana, ficou claro que todos os acionistas estão submetidos à arbitragem se houver previsão da arbitragem no Estatuto, e se conferiu o direito de recesso ao acionista dissidente. Aquele que não quiser participar da arbitragem, que for contra a deliberação da Assembleia Geral, que incluiu a cláusula compromissória no Estatuto, tem o direito de recesso, tem o direito de se retirar da companhia, recebendo o valor das suas ações. Então essa é a solução italiana, quer dizer, que foi copiada aqui, obriga a todos, quem não quiser ficar numa companhia que tem a cláusula compromissória estatutária, quer dizer, que obriga a arbitragem, tem o direito de se retirar, exercendo o direito de recesso. Então essa é uma evolução recente do direito societário, cujas vantagens e desvantagens são basicamente as seguintes. Vantagens são soluções mais rápidas, mais técnicas e com árbitros escolhidos pelas partes. Cada parte escolhe o seu árbitro, os dois árbitros juntos escolhem um terceiro, que será o presidente do tribunal. Desvantagem: desconhecimento por parte dos cidadãos quais são essas decisões. O mais das vezes, essas decisões são sigilosas, praticamente todas as vezes. A Câmara de Arbitragem do Mercado estabeleceu há pouco tempo que de cada decisão deve resultar uma ementa, com uma síntese da decisão, omitindo o nome das partes e dos advogados, porém isso está começando. Então, qual é o problema dessa tendência? Não se forma jurisprudência em matéria de direito societário. Esse é o grande problema, quer dizer, são decisões que não são conhecidas, a decisão vale basicamente para aquele caso, dificilmente o caso chegará ao judiciário, a não ser que uma das partes resolva anular a decisão arbitral, que só poderá, o judiciário tradicionalmente tem recusado esse tipo de ações, com base em várias decisões do STJ, só aceitando quando há um evidente descumprimento do devido processo legal. O judiciário não tem entrado no mérito da revisão de decisões arbitrais, mas tem aceito muito poucos casos quando há um evidente descumprimento do devido processo legal, quando uma testemunha não é ouvida, as provas não são devidamente produzidas e daí por diante. Então essa é uma tendência muito evidente do nosso direito societário. Quer dizer, os casos são levados cada vez mais à arbitragem e cada vez menos ao Poder Judiciário, com a vantagem de eventual celeridade e a desvantagem da inexistência de uma jurisprudência em matéria de direito societário. Finalizando, o que se tem além da utilização crescente da arbitragem? Boa parte dos casos, quando não são resolvidos por arbitragem, estão resolvidos na esfera da CVM. A Comissão de Valores Mobiliários, as pessoas lesadas levam suas reclamações à CVM, ela inicia um processo administrativo sancionador que muitas vezes, ao invés de resultar em penalidades, resulta em acordos mediante os quais são indenizados os investidores que tenham sido eventualmente lesados. E ao longo do tempo ela foi desenvolvendo também uma série de pareceres de orientação que basicamente foram os que resolveram essas operações em que havia abuso de poder do acionista controlador. E hoje nós temos uma nova lei, a Lei 3.506/2017, que estabelece penas extremamente severas. Quer dizer, não só na esfera da CVM, mas também na esfera do Banco Central. Há multas hoje que podem ir até 3 vezes o valor da operação ou 50 milhões de reais, quer dizer, a multa fixa. Então, hoje, até algum tempo atrás, se entendia que, dada a fragilidade das sanções, valia a pena ainda você infringir a lei, porque tanto o Banco Central como o CVM não tinham um arcabouço jurídico punitivo muito forte. Hoje, com essa nova lei, há multas extremamente elevadas e, com isso, se imagina que deve diminuir a quantidade de ilícitos nas esferas do sistema financeiro e na esfera do mercado de capitais.
Basicamente seriam esses os temas que me parecem mais interessantes no desenvolvimento do moderno direito societário no Brasil e, evidentemente, depois me coloco à disposição para aprofundar mais alguns deles. Muito obrigado. Como sempre, a fala do Dr. Nelson não contém uma palavra inútil. É verdade. Eu vou abrir aqui para quem quiser colocar alguma questão por 15 minutos, para depois a gente ouvir a doutora Ana, mas eu queria fazer uma observação do que eu ouvi. Essa tendência, né, que a gente observa, que o Dr. Nelson mencionou muito bem, que ocorre em 90% dos estatutos das empresas, da existência da cláusula compromissória, e ele mencionou aqui as vantagens e desvantagens, e uma das desvantagens seria a falta da consolidação de determinados entendimentos. E uma outra vantagem seria a segurança de que a questão estaria sendo apreciada por pessoas com profundo conhecimento da matéria. Sobre esse aspecto, nós estamos aqui tratando atualmente no tribunal e no próprio CNJ da necessidade da especialização da matéria de direito empresarial nos tribunais, no primeiro e no segundo grau. E essa é uma diretriz do próprio CNJ, que criou uma comissão especial que trata da atualização da lei de recuperação judicial, que está muito preocupada com essa questão, doutor Nelson. No dia 21, aliás, desse mês, nós vamos fazer um evento aqui na Emerge, cujo tema é a necessidade da especialização da matéria de direito empresarial nos tribunais. Então, essa não é uma questão que passa ignorada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário sente a exclusão dessa matéria empresarial por força dessas cláusulas dos estatutos das companhias. Mas essa matéria vai ser debatida aqui, vamos trazer o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para expor aqui a experiência deles, porque lá já existe a especialização no segundo grau. Se Vossa Excelência tiver a oportunidade, puder comparecer, vai ser muito interessante. É só essa observação. Eu vou abrir então para o debate por 15 minutos e dou a palavra a quem tiver alguma questão a colocar. Eu faria... O Nelson sempre esgota os temas de uma maneira brilhante. Eu só acrescentaria uma informação de fato de que realmente as arbitragens têm dominado os litígios referentes às companhias, às sociedades que têm ações em bolsa com a cláusula, inclusive impositiva, como o Nelson bem esclareceu, de que a Câmara do Mercado solucione todos esses litígios. Mas o que nós também temos visto no mercado, Nelson, é uma grande procura por ações anulatórias de arbitragem. Eu, particularmente, que atuo na área do contencioso empresarial, eu tenho recebido um volume muito grande de demandas nesse sentido. E talvez a gente tenha chegado a um grau de amadurecimento jurídico do Instituto da Arbitragem que o judiciário não precisa mais ter aquela postura paternalista de deixar passar problemas na arbitragem para prestigiar o Instituto e nas ações anulatórias ser criterioso, porque nós não podemos pecar pelo excesso nem pelo outro extremo e nem pela falta de controle. Então, é muito importante que o judiciário, é lógico que tem que se prestigiar as decisões de mérito da arbitragem, mas algumas práticas correntes no país que nós temos visto, como
decidir matéria técnica sem perícia ou impedir a oitiva de testemunhas, pelo volume de casos, é preciso ser analisado com muito cuidado, porque nós não podemos, por outro lado, também transformar a arbitragem até em benefício ao próprio Instituto, a gente não pode transformá-lo numa espécie, entre aspas, de arapuca para a parte que está litigando, né? Então, eu acho que o judiciário tem um papel muito importante nos litígios societários e muito criterioso na avaliação das arbitragens. É claro que a qualificação, ainda mais na Câmara de Mercado, eu não estou falando da Câmara de Mercado, eu estou falando do mercado arbitral do país. Nós hoje temos no Brasil cerca de 400 processos arbitrais em média em curso, quer dizer, é um volume pequeno, relativamente pequeno, né? Não é a arbitragem que vai tirar o volume de litígios do judiciário, são casos muito específicos, como o Nelson mencionou. Mas uma questão que me preocupa, sinceramente, nesse momento, é a grande procura por ações anulatórias. Eu acho que a gente chegará a um equilíbrio em que haverá também alguma exigência mais rigorosa do judiciário pelos procedimentos adotados, principalmente os procedimentais, porque o mérito não vai ser julgado em arbitragem, até porque não há recurso em arbitragem. Então, se você não produziu uma prova, seu direito foi aniquilado, né? Então, essa é uma preocupação, embora eu seja uma grande entusiasta da arbitragem desde o primeiro dia da vigência da lei, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu não sei, Nelson, se na sua experiência você tem visto, na sua área específica, a quantidade de demanda pela anulatória da arbitragem que me preocupa. Eu tenho algumas dúvidas a respeito. Me manifesto também tenho atuado muito como árbitro, menos como advogado em arbitragens, mas em alguns casos, e dado muitos pareceres também para arbitragens. Primeiro, essa questão da cláusula compromissória, ela é obrigatória em termos, porque se a companhia não quiser fazer parte lá do novo mercado, ela não é obrigada a incluir a cláusula compromissória. Então, é uma opção, digamos, das companhias que querem ter suas ações negociadas lá nesse novo mercado. Se elas quiserem ter, elas vão submeter à exigência da cláusula compromissória estatutária. Se não quiserem, não vão. Então, há uma primeira opção pela arbitragem. Segundo, eu tenho visto alguns casos realmente de ações anulatórias, confesso até que num caso que me incomodou particularmente, como árbitro, a parte que perdeu entrou com uma ação para anular contra a Câmara, contra a outra parte e contra os árbitros. Nossa. E deveria ter sido considerada inepta inicial, infelizmente. Com certeza. Não foi. Inepta absoluta. Infelizmente não foi, não é aqui no Rio, em São Paulo. Mas, enfim, que eu acho um excesso também e um absurdo na utilização de ação judicial contra uma decisão arbitral. Nos termos da lei da arbitragem, o árbitro ele é juiz de fato e de direito. Ele tem uma função jurisdicional. Então, eu acho que a minha tendência é no sentido de não ter revisão no mérito de decisões arbitrais, a não ser que sejam decisões absolutamente aberrantes ou que subtraiam as partes do devido processo legal. Não faz uma perícia sem fundamento, deixa de ouvir uma testemunha, enfim. Se o devido processo legal for atendido, eu acho pouco provável que se aceite a anulação da decisão arbitral. Eu estou com um caso agora, inclusive, que o advogado da parte dispensou a produção de provas, teve uma decisão contrária, e no pedido de esclarecimentos, que muitas vezes é utilizado como verdadeiros embargos, ele disse, não, a decisão é nula, porque não houve produção de provas, que ele mesmo havia dispensado. Então, acho que tem os dois lados. Quer dizer, por um lado, há necessidade de nós termos algum tipo de controle judicial, por outro lado, há uma tendência também de se levar ao judiciário casos que não deveriam ser trazidos ao judiciário. Há um certo exagero nessa tendência hoje, que eu concordo com você, de tentar anular as decisões arbitrais. Qual é o problema maior disso? É o risco da insegurança jurídica. Você tem decisões em arbitragens que são muitas vezes extremamente técnicas, se ouve testemunhas, faz perícia, principalmente em casos envolvendo a compra e venda de grandes empresas, que às vezes uma arbitragem leva na média 18 meses, às vezes leva 3, 4 anos, se tiver muitas provas.
Você tem a decisão, quer dizer, tem o pedido de esclarecimento, pode ter aí 4 anos e meio, 5. Depois, se for levar ao judiciário, você vai ter uma disputa que não acaba nunca. Então, a meu ver, tem que se ter um certo cuidado, quer dizer, evidentemente que há a possibilidade de anulação, mas eu acho que tem que ficar centrada na questão de casos em que se pretere alguma produção de provas, uma perícia, quando era cabível a perícia, a ausência de quaisquer provas que tenham sido solicitadas pela parte, enfim. Nessas hipóteses, eu acho que há a ausência do devido processo legal e, consequentemente, caberia a anulação da decisão arbitral. Agora, eu concordo com a Ana que realmente está crescendo o número de situações em que se procura advogado para anular determinada decisão arbitral. Aumentou muito o número de arbitragens. Com isso, também aumentou muito o número de árbitros, muitas vezes não muito experientes. Então, é uma tendência mais ou menos inequívoca que vai se ter um número maior de decisões arbitrais e um número maior também de ações judiciais para anular essas decisões. E também concordo com a Ana que, com o tempo, nós teremos aí um equilíbrio nessa situação de arbitragem e poder judiciário. E também, doutor Nelson, muitas partes que se obrigam nos estatutos e nos contratos também têm trazido a discussão ao Poder Judiciário diretamente, ignorando as cláusulas. Esse número tem aumentado, de pessoas que arguem a competência do Poder Judiciário tendo a cláusula arbitral. E aí nós temos que decidir se é ou não aplicável a cláusula arbitral. E às vezes ela vem redigida de uma forma não tão clara, não de interpretação tão fácil, para saber se realmente ela se aplica àquele fato que está exposto, né? Essa também é uma tendência que a gente tem observado de aumento desses casos, né? Sim, sim. E aí eu tenho que fazer a minha culpa como advogado. Quer dizer, aí é culpa dos advogados que muitas vezes não sabem redigir uma cláusula de arbitragem. É verdade. O caso célebre, é público, eu posso falar, que é o caso da Braskem, uma cláusula compromissória vazia. Quer dizer, uma cláusula compromissória que não disse qual era a Câmara de Arbitragem competente. Aí vem o Judiciário. Como é que o Judiciário vai suprir a vontade das partes que deveriam ter escolhido a Câmara competente e não escolheram? É uma decisão quase impossível. Essa discussão ficou no Poder Judiciário, estava na Bahia, depois foi para o STJ, levou uns 4, 5 anos para decidir, mandar de volta para a juíza de primeira instância, em Salvador, para ela dizer qual é a Câmara. Quer dizer, toda a celeridade que se exigia, que se requeria, que se queria nesse caso, por uma má redação de cláusula compromissória, foi por água abaixo. Então é fundamental que se tenha sempre na cláusula a Câmara competente. Quer dizer, a cláusula compromissória, chamada vazia, sem dizer qual é a Câmara, é certamente um problema praticamente insolúvel que vai cair no colo do Poder Judiciário. Sem dúvida. E aqui realmente a culpa é dos advogados. Caráter do pronunciamento do comitê, digamos assim, o caráter facultativo, o caráter obrigatório, o caráter vinculativo, evidentemente, que levaria ao exame dessa responsabilização. É uma zona, me parece, muito cinzenta, né? Até que ponto é possível responsabilizá-los e, sobretudo, a natureza do pronunciamento emitido por esse conselho, se vinculativo ou não, do comitê, se vinculativo ou não ao conselho administrativo. Essa é uma questão excelente. Enfim, em termos de doutrina, nós estamos debatendo com isso, porque, por exemplo, se pegar algumas situações, o comitê é obrigatório. Os bancos, por exemplo, têm que ter obrigatoriamente um comitê de auditoria, né?
todos os bancos, por resolução do Banco Central, têm comitê de auditoria. Nesse caso, não dá para se defender que esse comitê de auditoria tem uma função meramente de recomendação. Ele existe por obrigação regulamentar. Então, aqui é por imposição. Eu diria que o que ele faz é mais do que recomendar. Quer dizer, ele não vai deixar sair um balanço de um banco sem ter dado uma opinião favorável a respeito. Então, em se tratando de bancos, eu diria que a responsabilidade dos membros do comitê deve ser vista com mais cuidado. Com relação às demais companhias não financeiras, os comitês eles são facultativos. Muitas vezes, os estatutos são mal redigidos e levam a impressão de que o comitê ele é decisório. Por exemplo, muitas companhias criam Comitê de Relações Humanas e dizem que caberá ao comitê escolher tais ou quais cargos. Erradamente, porque deveria dizer que caberá ao comitê recomendar ao Conselho de Administração a adoção de tais ou quais critérios. Se você tem um comitê com funções decisórias, como nesses casos que eu estou mencionando, a responsabilidade deles vai ser praticamente igual à do membro do Conselho de Administração. Se não tiver, a responsabilidade deles, por infração ao dever de diligência, terá sido por recomendar mal, não por decidir mal, porque não vai ser decisório. Em regra, sim, tirando essas exceções, eu lhe diria que a responsabilidade é pela má recomendação, pela recomendação desinformada, pela recomendação não estudada, que é diferente da responsabilidade do membro do Conselho de Administração, que é pela tomada de decisões. Mas eu acho que tem que estudar, primeiro, se é a instituição financeira, e segundo, qual é a natureza da responsabilidade deles que deriva do Estatuto. Porque fora Nelson, bancos não está na lei. E, Nelson, pegando carona na excelente pergunta do desembargador Roldão, esses conselhos eles podem dar determinações diretas à diretoria da companhia, eles se reúnem com a parte administrativa, com a diretoria, eles podem determinar atividades à diretoria da companhia ou não? Eles teriam que sugerir a determinação ao Conselho de Administração? Eu entendo que esses comitês são comitês de assessoria ao Conselho de Administração. Você não tem poder hierárquico do comitê com relação à diretoria. O comitê recomenda ao Conselho de Administração e o Conselho de Administração ele vai então, orientar a diretoria da companhia como é que ela vai se comportar. Esse, digamos, é o esquema previsto na lei das SA. Não há poder hierárquico do comitê com relação aos diretores. Nem pode haver, né? Nem pode haver. A responsabilidade básica é do Conselho de Administração. O que existe na prática, que talvez isso esteja atormentando em muitas decisões, é que os estatutos, às vezes, são mal redigidos. Verdade. Os estatutos, às vezes, são redigidos de uma maneira que eles subordinam a diretoria ao comitê de assessoramento. Está errado. Esse é o ponto. Está errado. Nesses casos, eu diria que a responsabilidade dos membros do comitê é muito maior do que se não tivesse previsão no Estatuto. E a responsabilidade ainda maior, enfim, vários inquéritos da CVM foram nessa linha, quando se tem pessoas que são membros do Conselho de Administração e membros de um comitê. Você tem membro do Conselho de Administração e membro do comitê de risco. Houve um acidente na companhia. Ele vai ser punido com mais rigor do que um membro do Conselho de Administração que não faz parte do comitê. Agora, eu concordo com vocês que realmente é um problema de redação de estatuto. Verdade. E a natureza, professor, seria sempre aí subjetiva. A responsabilidade não se aventa nenhuma possibilidade de responsabilidade objetiva nessa. Não, a responsabilidade, sempre a meu ver, é sempre subjetiva. Você tem que provar a infração ao dever de diligência, a infração ao dever de informar. Não há responsabilidade objetiva. Não. Mesmo porque se você cria uma jurisprudência responsabilidade, ninguém mais vai ser membro desse comitê. Então, é verdade, acaba com a classe. Acaba com a classe. Isso é uma coisa parecida com o que acontece no serviço público, que o chefe do executivo tem órgãos de assessoramento, por exemplo, as procuradorias, que emitem pareceres sobre determinada iniciativa. As assessorias, né? O que se discute, se o parecer, se o procurador do município, coisa que eu já apreciei, tinha responsabilidade pelo ato praticado pelo chefe do executivo, porque ele deu um parecer naquele sentido. O caráter vinculativo, sim, caráter facultativo. E a argumentação é essa, não, eu apenas dou um parecer, não tem força vinculante. Quem toma a decisão é ele, eu não tomo a decisão. Mas se ele não foi diligente na emissão do parecer? Sim, aí já estamos evoluindo, né, para
o exame da conduta, se ele estava de má fé, né? Enfim, é uma boa discussão. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Doutor João. Eu parabenizo também pela aula. Minha questão se relaciona a talvez até uma possível causa do pequeno número de ações que visam a buscar o ressarcimento em operações de insider trading. A minha dúvida se refere a como se daria a apuração dos danos, a quantificação, considerando que a parte que compra ou vende o valor mobiliário, o fazendo através de bolsa, ela faz a ordem sem saber quem está no outro lado e faz sem que venha alguém apresentar para ela um produto omitindo uma informação. Então, assim, ela deu a ordem espontaneamente por um preço que aceita. E eu entendo, claro, a relevância do Instituto do Insider, talvez, pelos seus efeitos externos que até justificam, são fundamento de ser punido, e cada vez com mais rigor, talvez mais pelo efeito de confiabilidade no mercado, de falar assim, nós queremos um mercado mais atraente que não tenha esse tipo de operação, porque depois da operação pode ser que a parte que negociou sinta-se lesada porque negociou com quem sabia, mas a lesão, no caso concreto, talvez seja muito difícil ser apurado. Se puder elaborar sobre esse tema, eu agradeço. Essa é uma questão complexa. Você tem duas modalidades de atuação do insider, né? Uma chamada face-to-face, quer dizer, eu tenho uma informação relevante, você não tem, eu vendo para você sem antes ter divulgado essa informação. Evidentemente, você vai ter uma ação contra mim pela diferença de preço. Esse é um caso excepcional, quer dizer, normalmente as hipóteses que acontecem são as que você está figurando, são compras e vendas num mercado aberto, enfim, absolutamente, que não se identifica quais são as partes. Então, torna muito difícil a responsabilidade civil. Nos Estados Unidos, a orientação da jurisprudência foi no sentido de considerar, basicamente, como causa da responsabilidade civil o fato de não ter informado. Quer dizer, a falha no dever de informar. O administrador deveria ter informado, não informou. Consequentemente, ele pode ser objeto de uma ação judicial pela infração ao dever de informar. E todos aqueles que compraram ou venderam no período sem a informação, em tese, poderiam ser os autores da ação judicial. Essa discussão a gente está começando até hoje nos casos de ações de classe. Quer dizer, teve alguns casos nos Estados Unidos, a Petrobras, né? E outras companhias brasileiras, a Eletrobras, e que investidores entraram lá com ações judiciais de classe contra essas companhias brasileiras, pelo fato de não terem divulgado as informações. Então, é mais com base na falta de divulgação das informações. A OGX também. Lá foram feitos acordos milionários, que foram resolvidos assim. Essas ações de classe, a gente muitas vezes olha aqui com olhos assim de meio cobiçosos, achando que nós deveríamos implantar sistemas semelhantes. Eu tenho sérias dúvidas, são ações que basicamente são boas para os advogados. 97% dessas ações se decidem por acordo, o que faz com que muitos escritórios de advocacia vivam disso, corram atrás dos investidores para entrar com a ação, sabendo que depois vão ter um acordo. A Petrobras já fez o acordo. A Petrobras já fez o acordo. Então, essa discussão está se começando a colocar aqui em arbitragem. Há já 5 arbitragens na Câmara de Arbitragem do Mercado, ações de arbitragem de classe, em que se começa a discutir a responsabilidade da Petrobras pela falta de informações corretas no escândalo lá do Lava Jato. E uma das discussões que vai se colocar, primeira discussão, a companhia no Brasil é responsável ou não? A lei das SA não tem provisão expressa a respeito disso. Tem provisão a respeito da responsabilidade dos administradores e acionistas controladores. Segundo, se for responsável, quem será indenizado? Todo mundo que comprou ou vendeu no período, ou vai ter cada um que provar o prejuízo, o que, de acordo com o nosso sistema de direito civil, seria dessa forma. Né? Liquidação dificílima. Liquidação dificílima. Sim.
Então, são casos que vão testar, a primeira possibilidade de nós termos ações arbitrais ou judiciais de classe. Segundo, a responsabilidade da companhia, no caso de informações eventualmente falsas. E terceiro, como é que se calcula o dano, como é que se liquida, eventualmente, o dano num caso de ação de classe. Então, pode ser uma boa experiência, porque está se discutindo hoje, eventualmente, introduzir no nosso Código de Processo Civil a ação judicial de classe. Talvez nós tenhamos aí alguns casos interessantes para a gente analisar se é o caso de nós termos esse tipo de ação judicial entre nós ou não. Bom, certamente para nós seria muito bom se pudéssemos ficar aqui mais tempo discutindo com o Dr. Nelson, mas o nosso tempo é limitado e todos aqui também querem ouvir a doutora Ana. Enfim, vamos em frente. O Dr. Nelson sabe que todos os palestrantes que vêm aqui recebem o certificado para registrar a presença, e eu vou pedir então ao desembargador Antônio Carlos para entregar ao Dr. Nelson o certificado que registra aqui a sua participação. Tem uma homenagem que o presidente está fazendo a mim, que é o nosso passado, entendeu? Seu pai está ouvindo, seu pai está nos ouvindo, certamente estão ouvindo. E eu mais a mim estar aqui com você, mais uma vez. Obrigado. Você sofreu muito, porque o concurso tinha sido anulado e eram os 5, Flávio Maia, Norma Parente, Tereza Werneck Mello e esse que nos fala. Mas só que a gente corria para Bruno Nelson. E ele é que nos salvava. Nós fazíamos o trabalho de 50. Mas essa é uma outra. Bom, a doutora Ana Basílio, que também integra o nosso foro da EMERGE, é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, em 89, é pós-graduada em Direito Norte-Americano pela Universidade de Wisconsin, foi sócia do escritório Sérgio Bermudes de 1990 a 1998, foi sócia internacional do escritório Baker & McKenzie, responsável no Brasil pela área do contencioso civil e comercial, de 2002 a 2005, fundou o escritório Basílio Advogados em 2009, integra o Conselho Consultivo da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem da Firjan e FENASEG desde 2015, é membro do Conselho Editorial da Revista Jurídica de Seguros da CENESEG desde 2015, é vice-presidente da Comissão de Direito das Telecomunicações da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem da Firjan e da FENASEG desde 2015, é diretora de Mediação e Arbitragem do Instituto dos Advogados Brasileiros de 2016, de 2016 a 2018. Também integra o Conselho Consultivo da Revista Justiça e Cidadania desde 2018. É diretora do Instituto dos Advogados Brasileiros, eleita em abril de 2009, de 2018 até 2019. Preside a Comissão de Mediação e Arbitragem no Instituto dos Advogados Brasileiros, eleita em 2018 para o biênio até 2019. É vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Estado do Rio de Janeiro. E esse é só um resumo, tá? Doutora Ana, então vamos ouvir a sua explanação. Bom dia a todos. Eu só queria fazer uma ressalva que faltou o resumo mesmo do meu currículo, é dizer aluna do desembargador Agostinho, do professor Nelson Ezeric, do meu querido desembargador Antônio Carlos e da querida Mônica e do desembargador Roldão. Eu sou aqui a aluna de todos vocês. É uma honra muito grande estar participando desse evento por várias razões, mas a principal delas é que nós estamos aqui inaugurando a nova gestão da nossa Comissão de Direito Empresarial da EMERGE, sob a presidência do desembargador Agostinho Teixeira, uma comissão integrada pelo nosso vice-presidente aqui, Antônio Carlos Esteves Torres,
pelo palestrante Nelson, pelo Rodrigo Salomão, pela desembargadora Mônica de Pietro, pelo desembargador Roldão. Então é uma honra muito grande participar desse primeiro evento de inauguração da nossa gestão nova aqui nessa comissão. E, tendo a palestra de talvez hoje a maior autoridade no Brasil em direito societário, eu acho que sem nenhum favor, o Nelson Iziric, nosso mestre absoluto no tema, foi um presente que ele nos deu à exposição. E a mim coube a tarefa inglória de falar depois do Nelson Iziric. Vejam vocês a situação delicada que eu fiquei, falar depois do meu professor e do meu mestre. Mas eu trouxe alguns temas aqui a respeito, mais focados na questão das sociedades limitadas, sobre algumas novidades de tendência do direito societário moderno. O direito, meu professor Antônio Carlos, está sempre correndo atrás dos fatos e das tendências ideológicas do nosso país. E nós agora estamos passando claramente por uma transformação de tendência ideológica que se refletiu nas eleições em todos os níveis, estadual, municipal e federal. Nós estamos passando por uma mudança ideológica. E essa mudança ideológica ela acaba refletida nas normas que vão sendo editadas durante o seu curso. Nós temos, a partir da Constituição de 88, uma forte tendência em cumprimento aos ditames, aos princípios fundamentais da Constituição, normas muito voltadas para os direitos fundamentais, para prestigiar a função social da propriedade, que é uma tônica muito importante na nossa Constituição, refletida no Código Civil de 2002, que veio mais principiológico na forma da Constituição do que com regras ditadas como era o código anterior. E nós estamos dentro dessa tendência. E essa tendência, esse movimento social e filosófico de reflexão, poderíamos talvez chamar de neoliberalismo, a verdade é que nós estamos passando por essa transformação, e eu trouxe aqui para vocês, para reflexão, porque são muito novos, inclusive eu vou falar aqui da medida provisória que causa uma absoluta explosão nuclear no nosso direito civil brasileiro. Mas eu queria trazer a vocês aqui alguns exemplos dessa tendência ideológica já refletida na tendência do direito societário em sempre crescente evolução. O direito societário, sem dúvida nenhuma, ele é a base da economia do país. Nós nos desenvolvemos, nós crescemos principalmente baseados em empresas, em atividades privadas econômicas, que nós precisamos da segurança jurídica através das estruturas que são concebidas. Foi feito um estudo pela FGV de São Paulo muito interessante sobre o perfil societário do Brasil, Nelson. Essa amostragem feita pela FGV de São Paulo e pela JUSESP, ela foi feita no estado de São Paulo. Mas como o estado de São Paulo é o principal polo de atividades hoje do Brasil, ela reflete como é a nossa estrutura societária no país. E esse estudo constatou que 63,2% das empresas que foram constituídas sob a forma de responsabilidade limitada são de pequeno porte ou microempresas.
85,7% das sociedades limitadas do Estado de São Paulo são compostas por apenas 2 sócios, o que é curioso. São pequenas e só 2 sócios. Essa é a realidade do maior centro econômico do país. 77,9% do capital dessas sociedades é inferior a R$50 mil. Então, quase 80% das sociedades limitadas que desenvolvem suas atividades no centro econômico de São Paulo, elas têm um capital menor de R$50 mil. Então, essa pesquisa demonstra a relevância das sociedades limitadas na estrutura societária que predomina hoje na economia de São Paulo e podemos falar do Brasil, porque a amostragem de São Paulo me parece a mais fidedigna. É claro que em algumas situações, em outros estados, poderemos ter variações, mas no maior centro econômico do país são esses os dados. E sensível a essa relevância dessas empresas de pequeno porte, o legislador tem editado uma sucessão de leis no sentido de facilitar e desburocratizar a condução dessas empresas limitadas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar, e eu cito aqui a Lei 13.792, de 4 de janeiro de 2015, que alterou as regras, por exemplo, com relação à alteração de quórum para destituição dos administradores. Para facilitar a gestão desse tipo de empresa, a Lei 13.792 revogou a regra dos 2/3 de voto para destituição do administrador e alterou esse quórum para 50+1. Quer dizer, a maioria simples consegue alterar a administração dessas sociedades limitadas. Outra alteração curiosa é a seguinte: um grande problema dessas limitadas que se multiplicam pelo país são as divergências internas, a exclusão do sócio minoritário. É um assunto que se repete muito em litígios judiciais, ainda no judiciário, porque nas limitadas se vê menos cláusulas de arbitragem, até porque, Nelson, a arbitragem é uma solução sob medida para uma situação, e como toda solução sob medida, é uma solução mais cara. A parte incorre em custos maiores. Então, não é todo litígio que vale a pena ser submetido à arbitragem. E nós temos visto nas sociedades limitadas ainda uma utilização um pouco mais tímida das cláusulas de arbitragem. Então, as questões são trazidas, de fato, para o judiciário. E, nesse sentido, a Lei 13.792, ela veio a dispensar a reunião prévia que exigia o Código Civil para exclusão do contrato social de um sócio minoritário, desde que a sociedade seja constituída por apenas 2 sócios, que nós vimos que é a maioria no Brasil. Ou seja, se eu tenho uma sociedade limitada com apenas 2 sócios, o legislador simplificou a exclusão de um dos sócios, porque não faz sentido realmente uma sociedade de 2 fazer uma reunião prévia para deliberar a saída de um deles. É evidente que é incompatível. Então, houve uma simplificação da exclusão de sócios do contrato social de sociedades limitadas que tenham apenas 2 sócios, que nós vimos aqui é quase 90% das sociedades limitadas só no estado de São Paulo.
É importante lembrar aqui que foi criada também, em 2016, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRA. Pois é, essa sociedade foi criada com o propósito de facilitar a realização de negócios com base na experiência do mundo, ou de boa parte do mundo ocidental, onde as sociedades unipessoais são um grande instrumento de investimentos. As pessoas preferem ter o seu patrimônio deslocado para uma sociedade unipessoal para fazer um determinado negócio com responsabilidade limitada, porque, claro, o empresário que vai ele próprio, sem a criação da personalidade jurídica atual, ele vai responder com todo o seu patrimônio ilimitadamente. Então, a sociedade unipessoal ela é uma sociedade muito relevante do ponto de vista econômico. E o legislador brasileiro, no artigo 980 do Código Civil, introduziu a empresa individual de responsabilidade limitada, mas com alguns inconvenientes práticos, né? O primeiro foi a exigência de, no mínimo, 100 salários mínimos para a sua instituição. Bom, se é uma sociedade pequena, individual, 100 salários mínimos, nós estamos falando de algo em torno de R$100 mil. É um valor alto mínimo para a constituição desse tipo de sociedade. Em Portugal, por exemplo, a sociedade similar, o requisito é 5 mil euros, que chega a cerca de R$25 mil, é uma quantia um quarto menor do que a estabelecida no artigo 980 do nosso Código Civil. Outro requisito que o Código Civil atualmente também ainda estabelece é que nessas sociedades individuais de responsabilidade limitada, aquele que é sócio de uma empresa dessa natureza não poderá sê-lo de outras empresas com as mesmas feições. Então, limita a possibilidade de ter apenas uma sociedade com essa feição por pessoa. Aí houve uma discussão a partir da edição do artigo 980A do Código Civil, se a pessoa jurídica também poderia ter essa modalidade, a empresa individual de responsabilidade limitada ou não. Aí houve uma grande discussão, alguns registros públicos não admitiam que a pessoa jurídica fosse sócia individual. Atualmente tem se admitido, mas ainda há alguma insegurança jurídica sobre esse tema. E, por conta disso, está em curso no Congresso Nacional o PL 10.983 de 2018 para adequar a empresa individual de responsabilidade limitada ao mercado, tornando-a mais efetiva. E nesse PL, que é até de iniciativa do senador Antônio Anastasia, se propõe tirar o requisito do valor mínimo de 100 salários mínimos e também deixar claro que a pessoa jurídica também poderá ter essa sociedade unipessoal e tirar a limitação de que cada pessoa física ou jurídica só possa ter uma sociedade dessa modalidade. Então, por exemplo, Antônio Carlos poderia ter, já que ele... claro, porque está aposentado. O CNJ, semana passada, decidiu que a magistratura não é incompatível com a atuação do magistrado a constituição de sociedade unipessoal. Houve uma decisão, aliás, bastante controversa, houve um debate grande, mas por maioria de votos o CNJ excluiu a magistratura essa possibilidade, mesmo que o gerente viesse a ser pessoa diversa do magistrado. Mas, voltando à sociedade unipessoal, por que eu achei importante passar e mencionar essa modalidade societária e o projeto de alteração dela que já está em andamento no Congresso? Porque a famosa MP 881 de 2019, editada em 30 de abril, ou seja, nós estamos aqui falando de uma norma recentíssima, e o Nelson
com muita propriedade, muita razão, mencionou antes do início desse evento que é complicado falar sobre medida provisória. Medida provisória tem prazo de validade, poderá simplesmente não ser, não vir a ser transformada em lei e a integrar o nosso ordenamento. Mas essa medida provisória foi de tamanha relevância e traz alterações tão substanciais no nosso direito civil e no nosso direito empresarial que eu gostaria aqui, ainda temos pouquíssima doutrina sobre o assunto, mas mencionar aqui alguns aspectos. E o primeiro deles que eu menciono é o seguinte: a medida provisória incluiu no artigo 1052 do Código Civil um tímido parágrafo único. Mas esse tímido parágrafo único institui no direito brasileiro a sociedade unipessoal limitada sem restrições. Isso é uma grande mudança. Esse parágrafo único, hoje em vigor, infelizmente através de medida provisória, porque a medida provisória, enfim, de acordo com a Constituição, deveria ser apropriada para casos de urgência e de relevância. A relevância, acredito que o assunto até tenha, mas urgência, me parece que mudança do Código Civil e da estrutura das sociedades no Brasil não caracteriza propriamente uma matéria urgente. Mas nós estamos aqui hoje brindados pela presença do João, que participou da elaboração, junto com mais 99 colegas, da elaboração dessa medida provisória. E o fato é que é uma estratégia legislativa, porque se apresenta-se um projeto de lei, provavelmente ele seria julgado em 2035, ou talvez 2036. Então, é uma estratégia de trazer realmente o assunto à pauta do Congresso Nacional, e a estratégia não é jurídica, é uma estratégia realmente pragmática, legislativa. Pois bem, esse parágrafo único inserido no artigo 1052 do Código Civil cria um tipo societário novo, inovador, e que o mercado já pleiteava, a economia precisava desse fator de propulsão de investimentos. A sociedade limitada, unipessoal, sem nenhum requisito. E aqui, na verdade, eu diria até, Nelson, que o Congresso Nacional, ao trabalhar essa medida provisória, me parece que a introdução da sociedade unipessoal limitada torna desnecessárias as regras do artigo 980-A do Código Civil, que estabelece aquela empresa de individual de responsabilidade limitada, cheia de requisitos, mínimo de capital de 100 salários, a limitação do sócio participar de mais de uma. Me parece que se tornou um veículo sem relevância. Se for mantido esse parágrafo único, qualquer sociedade limitada sem requisito poderá ter um sócio só. Então, a MP vem a alterar substancialmente o regime das sociedades limitadas. Essa introdução da sociedade limitada unipessoal no nosso ordenamento tem sido criticado pela incipiente doutrina ainda sobre o assunto, não no sentido da criação desse tipo societário, mas da sua não extensão às demais formas de sociedade previstas no Código Civil. Por que não estender a todas elas a possibilidade de serem unipessoais? Sem dúvida, essa é uma crítica interessante. E, de fato, não há razão para só a limitada poder ser unipessoal. Eu até lembraria aqui que, na vanguarda desse tema,
o Estatuto da Advocacia já prevê há alguns anos a sociedade unipessoal do advogado. Mas o engenheiro e o médico, o Antônio Carlos, e o dentista, eles não podem ter uma sociedade unipessoal. Agora, com a medida provisória, eu não estou recomendando ninguém abrir sociedade unipessoal, porque é medida provisória, né? Imagina a situação das sociedades criadas sob a vigência dessa medida provisória e esse parágrafo único não é mantido na lei que virá decorrente dele. Então, é muito complicado criar uma sociedade com base em medida provisória, mas abre uma possibilidade que hoje é restrita à classe dos advogados para vários outros segmentos da sociedade, né? Então, facilita a atuação desse profissional, dando a ele um veículo adequado de exploração da sua atividade. Também pode ser usado para aquele titular de direitos autorais. Enfim, no mundo, esse tipo de sociedade unipessoal é largamente utilizado, notadamente nos Estados Unidos. Mas a grande e expressiva mudança que traz a medida provisória, ela não fica restrita a criar esse novo tipo societário de limitada unipessoal. Me parece que, além dos princípios que a medida provisória traz, claramente com o objetivo de alterar um pouco o excesso de privilégio do princípio da função social do contrato, a medida provisória vem com nos artigos iniciais, ela vem com regras de hermenêutica. E ela vem com princípios que são claramente voltados para minimizar o excesso de intervenção do Estado, seja através do judiciário, ou seja através da atuação do poder público, na autonomia da vontade. Então, me parece que uma das características dessa medida provisória é relativizar a função social da propriedade, embora de natureza constitucional, mas ela tenta privilegiar, ela traz o conceito neoliberal de privilégio da vontade das partes. E tem várias disposições muito interessantes que, evidentemente, vão ter um impacto imenso no direito empresarial, mas não só nele, até porque a medida provisória chega a dizer que seus princípios devem até devem até nortear orientações no ramo do direito consumidor, no ramo do direito ambiental. Vejam os senhores a abrangência dessa medida provisória. Ela traz uns conceitos muito interessantes, eu vou aqui mencionar muito rapidamente para vocês. No artigo 3º, inciso 5º, ela enfatiza a presunção de boa-fé dos atos praticados no exercício de atividades econômicas. E enfatiza que que o Estado e as dúvidas de interpretação, veja como é uma norma hermenêutica, as dúvidas de interpretação de direito civil, empresarial, econômico e urbanismo serão resolvidas de forma a preservar a autonomia da vontade das partes. Ou seja, ela vem em vários trechos privilegiando a autonomia da vontade e excepcionando o máximo possível a intervenção estatal naquilo que foi pactuado pelas partes. E aí vem, no inciso 8 do mesmo artigo, do artigo 3º, a dizer: nenhuma norma de ordem pública será usada para beneficiar a parte que pactuou contra ela. Ou seja, aquele que contratou uma obrigação que, por norma de ordem pública, não poderia ser contraída, não poderá invocar em seu benefício a norma, salvo se a norma resguardar
direitos tutelados pela administração pública ou terceiros alheios ao contrato. E ela vem no inciso 9º do artigo 3º ainda. Criar a aprovação tácita, vejam a relevância da norma, criar aprovação tácita de requerimentos administrativos que não foram deliberados pela administração no prazo fixado por normas regulamentares que terão que ser editadas. Eu, por exemplo, vou a um registro dar entrada de uma nova sociedade limitada individual, unipessoal. Eu dou entrada e o registro tem um prazo para, desde que eu tenha apresentado, evidentemente, todas a documentação necessária para deliberar sobre aquele meu pedido de registro. Se no prazo a administração não responder ao meu requerimento, então eu terei a aprovação tácita daquele ato administrativo, que só poderá ser considerado pela administração inválido, só poderá ser declarado nulo se realmente houver uma violação grave à norma de ordem pública. Então, nós vamos ter as sociedades tacitamente aprovadas, os requerimentos administrativos de, por exemplo, autorização ambiental para a realização de obras tacitamente aprovados. Isso tem uma amplitude muito grande, né? Evidentemente que isso vai ser objeto de uma feroz discussão no Congresso Nacional. Eu estou aqui trazendo para os senhores a norma que está em vigor hoje, né? Mas que poderá não estar daqui a 45 dias. E aí, para finalizar, eu não poderia deixar de falar, porque tem um reflexo expressivo no direito empresarial, do artigo 7º da medida provisória, que altera toda a estrutura de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil em vigor. Já estão em vigor os incisos ao artigo 50 do Código Civil atribuídos pela medida provisória. São 5 incisos que têm por propósito balizar e restringir claramente o objetivo aqui do legislador provisório, chamemos assim, é restringir as hipóteses e as possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, essa norma tem por propósito dar maior efetividade à personalidade jurídica dessas sociedades que hoje estão previstas no ordenamento e limitar a invasão das personalidades jurídicas de maneira a dar maior robustez a essas empresas. É esse claramente o objetivo ideológico do legislador. Aí vamos rapidamente ao parágrafo 1º, introduzido ao artigo 50 pela medida provisória 881. Ela cria um requisito e traz de volta ao nosso sistema. Nós sabemos que o Código Civil prestigiou a responsabilidade civil objetiva em vários dispositivos, em vários regramentos, com o objetivo de dar maior efetividade à reparação do dano, em várias circunstâncias. A lei ambiental já tinha essa disposição, mas o Código Civil veio a ampliar a responsabilidade objetiva. Agora, a medida provisória vem trazer de volta a tendência à subjetividade e traz o requisito da conduta, da utilização dolosa da personalidade jurídica como
um requisito para a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o parágrafo 1º estabelece que é preciso demonstrar, para a caracterização do desvio de finalidade, a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos. Ou, né? Prática de atos ilícitos, ou lesar credores, ou ambas as iniciativas. Mas insere o elemento subjetivo do dolo para a caracterização, para a possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica. O parágrafo 3º o novo parágrafo 3º do artigo 50 do Código Civil traz aqui um dispositivo que já era consagrado na jurisprudência, que é a possibilidade de desconsideração inversa. Aqui a novidade é pequena, mas está expressa. No parágrafo 4º, introduzido ao artigo 50 do Código Civil, há uma regra explícita, me parece uma regra produzida com o objetivo de promover a alteração da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que é em sentido diverso em vários assuntos relacionados a grupo econômico, e vem o parágrafo 4º e diz o seguinte: a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Lembrem os senhores que no artigo inicial da medida provisória, ela menciona que essas regras deverão ser aplicadas ao direito do consumidor e ao direito ambiental. Então, o parágrafo 4º inserido no artigo 50 visa a limitar a automática desconsideração da personalidade jurídica de grupos econômicos, exigindo, portanto, que a mera existência de grupo econômico não permita que se avance de uma pessoa jurídica para responder pelos danos causados por outra ou as obrigações pertencentes a outra. Outro dispositivo aqui que tem causado um certo desconforto da doutrina é o parágrafo 5º introduzido no artigo 50, que diz o seguinte: não seria desvio de finalidade para efeito da desconsideração da personalidade jurídica a alteração da finalidade original ou da atividade econômica específica da empresa por si só. Ou seja, se a empresa apenas alterou o seu objeto inicial ou a extensão das suas atividades, isso não poderia isoladamente justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Então, vejam os senhores, também importante mencionar aqui o parágrafo 2º, que diz exatamente as hipóteses em que pode se considerar que houve confusão patrimonial, né? Porque o caput do artigo 50 exige, em determinadas circunstâncias, que haja confusão patrimonial para desconsideração. Então, vem o parágrafo 2º, introduzido ao artigo 50, para delinear quais seriam as situações em que a ausência de separação de fato de patrimônio deve ser detectada. E aí há 3 incisos no parágrafo 2º, é o seguinte: olha, se a companhia, por exemplo, se a sociedade, por exemplo, paga reiteradamente débitos ou obrigações de seus sócios, isso seria, sim, caracterizador da ausência de separação de fato dos patrimônios, capaz de ensejar a desconsideração. Transferência de ativos e passivos também entre as sociedades, sem contraprestações equivalentes. E o 3º inciso fala em atos de descumprimento da autonomia, atos gerais, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Seria, por exemplo, a sociedade ser fiadora
do sócio no contrato de locação. Não tem nenhuma razão para ela ser fiadora do sócio, aí nesse caso também haveria essa relação de confusão de fato de patrimônio. Mas o importante é que quis, no parágrafo 2º do artigo 50, o legislador, deixar bem clara e delineadas hipóteses em que, de fato, tirou a subjetividade do conceito anterior de confusão patrimonial e quis, para justamente limitar as hipóteses de desconsideração, deixar bem claro aquelas em que seria cabível essa medida extrema. Associando essas relevantes alterações no Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica com as regras do novo CPC sobre a necessidade de um incidente próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, com contraditório e devido processo legal, fica clara a intenção e o norte do legislador em sucessivas normas de limitar a desconsideração da personalidade jurídica para dar robustez aos tipos societários, às limitações de responsabilidade de cada qual e a dar com isso, essa é o anunciado propósito da medida provisória 881, dar maior instrumentalidade ao mercado para a criação de novas empresas, novos investimentos e desenvolvimento do país. Essas eram, na verdade, as inovações na área do direito empresarial que eu queria mencionar, mas, como o desembargador Agostinho já mencionou, essa medida provisória não merece uma exposição breve, ela merece um seminário inteiro sobre ela, porque ela vem trazer uma mudança substancial em vários ramos do direito. Evidentemente, algumas podem ser até de constitucionalidade questionável, e esse tema, sem dúvida nenhuma, vai demandar dessa comissão empresarial uma sucessão de eventos para que seja melhor refletido. E vamos também acompanhar a questão no Congresso Nacional, porque alguns dispositivos podem, de fato, não prevalecer. Muito obrigada a todos e, desembargador Agostinho, parabéns pelo evento e pela iniciativa. Obrigada. Não, doutora Ana, já está escalado aqui o doutor João Macioli e o doutor Luiz Fernando.